O Homem-Aranha de Tobey Maguire teve sua estreia em 2002 e trouxe uma grande trilogia que revolucionou o gênero de super-heróis. Mas seu último filme não foi muito bem aceito ao público, tornando um dos piores filmes de super-herói. E com esse feito, a Sony resolveu rebootar com o espetacular Homem-Aranha 3 de Andrew Garfield. Mas no vídeo de hoje, vou narrar uma história de como seria um filme do Homem-Aranha perfeito. Mas claro, na minha opinião. Mas antes, olha o recadinho de hoje. Ei, você que está assistindo o vídeo de hoje, é inscrito no canal? Ainda não? Então já deixa aquele like no vídeo e inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos que gostam de curiosidades da cultura nerd. E vamos prosseguir com o vídeo de hoje, mas depois da vinheta. Depois do evento com o Dr. Octopus, Peter Parker está em paz com o Homem-Aranha, sendo adorado por toda Nova York. Mas, logo após a apresentação bem-sucedida de Mary Jane no teatro, Harry Osborn vai até Peter Parker, que está acompanhado com sua namorada, e briga com ele, o acusando da morte de seu pai, e que um dia ele vai pagar por todo o mal. MJ consola Peter, sabendo que ele não fez isso. Então, no Clarim Diário, JJ Jameson apresenta um novo fotógrafo, Ed Brock. Peter sente um pouco de ciúmes logo de primeira. Durante a noite, Peter vai à casa de Tia May, dizendo que vai pedir Mary Jane em casamento, e os dois comemoram relembrando bons momentos que Tia May teve com o tio Ben. A cena é cortada para o laboratório da Oscorp e Harry Osborn sai de uma cápsula, já com o soro dos gases do Duende Verde, e diz agora que Peter vai pagar. Peter se despede de Tia May e vai embora para sua casa, mas antes é atacado por alguém que está em um planador de duende, uniforme preto, mas com a máscara de duende prateada, e diz ao Peter que está na hora dele morrer, e Peter pergunta quem é ele. Ele responde sendo o Duende Macabro. Depois de uma pequena luta, Peter é derrotado e o Duende diz que isso é apenas o começo. No dia seguinte, o Clarim Diário já sabe do Duende Macabro, porque Ed Brock fotografou o Duende no seu planador. Então Peter recebe uma ligação de Harry Osborn, dizem que quer se encontrar com ele. Os dois se reencontram e Harry diz que refletiu, falando o quanto eram muito amigos. E Harry pergunta se Peter realmente matou seu pai, e ele conta toda a verdade a Harry, que seu pai era o Duende Verde e que tentou matar o herói e ele apenas se defendeu. Então os dois se abraçam e voltam a ser grandes amigos. Peter conta a Harry o plano de pedir Mary Jane em casamento, e Harry oferece sua casa e diz preparar tudo. Dias se passam com o Homem-Aranha patrulhando a cidade para encontrar o Duende novamente, até onde ele vê o Duende em seu planador e causa um acidente que irá destruir um prédio onde Gwen Stacy está fazendo um ensaio fotográfico. Então o Duende diz, herói, vai salvar vidas ou me deter? Então Gwen e 3 pessoas estão caindo do prédio que o Duende acidentou. E o Homem-Aranha consegue salvar os 3 e o capitão de polícia agradece pelo feito do herói, falando que o Homem-Aranha é um grande herói. De volta ao Clarim Diário para entregar as fotos de salvamento, mas Brock já entregou antes ao Jameson, que diz que o Homem-Aranha salvou essas pessoas e o reconheceu como um herói, mesmo não entregando nada pelas fotos. Peter está muito feliz, já que JJ então reconhece Peter, e ele vai até a casa de Osborn e ele entrega ao herói todo o preparativo para o pedido de casamento. Então à noite, com a presença de todos do trabalho, a família e amigos, Peter pede Mary Jane em casamento. Peter recebe uma promoção de seu patrão e tudo está indo perfeito na vida de Parker. Então Harry diz ter um compromisso e mais tarde vimos o Duende indo para
Os laboratórios da Oscorp. Um homem misterioso, sentado em uma cadeira, diz ao doente que encontrou um candidato perfeito para fazer uma experiência. Então vimos Flint e Marco em um domo gigante, servindo como cobaia para se tornar o Homem-Areia. E do lado preso a um pequeno domo quadrado está o simbionte alienígena. E o homem misterioso diz ao doente que encontrou isso de um meteoro. Tirando seu capacete, Harry diz que isso é perfeito para acabar com a vida de Peter Parker. Dias depois, teremos um evento dedicado ao Homem-Aranha. Peter, Harry e Mary Jane vão até lá para ver e Peter diz que precisa ir como Homem-Aranha. Então a chave da cidade é entregue ao herói e ele tira várias fotos com Gwen, prefeito da cidade e o capitão de polícia. Em seguida, o Homem-Aranha ataca o evento e o Homem-Aranha tenta deter, mas não consegue e o persegue em um carro forte e os dois lutam até o herói é derrubado e o vilão vai embora e Peter tira a máscara e questiona: de onde vem tantos vilões? Sem saber o que fazer, o herói quer investigar para ver se tem ligação com tudo que está acontecendo, mas não encontra nada. Então o simbionte assolta gruda no pé de seu uniforme. E à noite, sem dormir, Peter fica revoltado, pensando no doente, achando ser Norman Osborn, e fica atormentado até que o simbionte aproveita a chance e gruda em seu corpo. Então o Homem-Aranha acorda no alto de um prédio, olhando seu novo uniforme, e está magnífico e diferente, e vê que isso modificou suas habilidades. E ele acha isso incrível. Então o novo vilão aparece roubando um banco, é o Shocker, e ele consegue deter o vilão de forma tão fácil e é de ver a luta, e tira as fotos em que o herói quebra a câmera e o enforca o fotógrafo ameaçando para ele ficar longe do cabeça de Teia. Peter volta para casa, esquecendo que tem um encontro com Mary Jane e os dois discutem feio, porque ele não separa sua vida de herói com a vida particular. Então ela vai embora, deixando um clima muito desagradável. No dia seguinte, no Clarim Diário, Ed publicou a foto com o Homem-Aranha com o uniforme preto e Peter decide estudar a foto e vê que ela é falsa, mostrando ao Jameson que demite Brock é por notícia falsa. Então sua namorada Gwen Stacy termina com Ed Brock e Ed está no fundo do poço, desejando vingança ao Peter e ao Homem-Aranha. À noite, o Homem-Aranha, à procura do Duende Macabro, não encontra, mas vê o Homem-Areia assaltando o banco e fugindo para o esgoto. O Homem-Aranha pergunta para ele quem ele é e para quem ele trabalha, mas então ele diz que isso não o interessa. Com muita raiva, o Aranha luta contra o vilão, uma luta bem intensa, até que o vilão cai em uma poça d'água e o Aranha está prestes a puxar o cano da água e diz: quais são suas últimas palavras? O vilão tenta atacar o herói e recebe um banho de água e ele acaba derretendo. Então, o herói pensa que matou o vilão e se pergunta: por que eu fiz isso? Com o tempo e a influência do simbionte, sua personalidade muda. Ele briga muito com a Mary Jane, se torna um rebelde no trabalho e acaba se tornando um grande metido, até mesmo como Homem-Aranha, fazendo a cidade inteira não gostar muito do herói. Um certo dia, o Duende aparece na janela da sua casa, dizendo: está curtindo ser vilão? E o Homem-Aranha diz: eu não sou você, Norman. E o Duende Macabro responde: eu não sou Norman Osborn, e nem quem você pensa que eu sou. O Duende vai embora, deixando o Homem-Aranha muito preocupado, se perguntando quem será ele. Então o Homem-Aranha ouve o chamado da polícia que o Clarim está sendo atacado por Shocker e ele está mantendo todos como reféns. E o Homem-Aranha vai lá até o vilão, que colocou um cinto com uma bomba no Joker Jonah Jameson. E o Aranha rapidamente consegue tirar o dispositivo do vilão, luta contra o vilão e diz estar cansado de tantos vilões
e acaba matando brutalmente. E todos do Clarim, indignados pelo que o herói fez, rapidamente se tornam um criminoso e o Aranha sai de lá vaiado. Então Clarim publica que o Homem-Aranha é um criminoso e um assassino. Harry vê a notícia e começa a sorrir e liga para o Homem Misterioso dizer que o plano está correndo bem. E o Homem Misterioso diz para Harry prosseguir com o próximo plano. Mary Jane em casa tenta ligar para Peter, mas não consegue. O Duende aparece, sequestra a garota e ela pergunta o que ele quer, e o Duende com o facão falando acabar com a vida de Peter Parker. Então apenas ouvimos os gritos desesperados da garota. Então Tia May liga para Peter dizendo que Mary Jane foi assassinada. Peter, chorando, diz que sabe quem foi e que vai se vingar. Logo depois do enterro de sua amada, Peter vê o Duende em seu planador e decide segui-lo. E vê que o Duende entra na casa de Harry Osborn. Observando da janela, Peter vê o Duende retirando a máscara, revelando ser Harry Osborn. E sorrindo ele diz: "Olá Peter, surpreso em me ver?" Revoltado, Peter grita: "Por que você fez isso com ela?" Então ataca Harry e em fúria os dois lutam, até que Peter o espanca e só não mata porque o Homem-Areia voltou e salva Harry nas mãos de Peter e o leva embora. Como esperado, no dia seguinte sai uma notícia no jornal que Harry Osborn está em coma, espancado pelo Homem-Aranha. E fugindo da polícia, o Homem-Aranha vai até o alto de uma igreja. Triste, imagina que tudo isso é culpa do simbionte também. Então Peter decide retirar o simbionte, mas não consegue. E ele vê que com o tocar do sino da igreja, o simbionte começa a ficar fraco. E ele vê que essa é a fraqueza dele, o som ou os efeitos sonoros. E então, finalmente Peter consegue retirar. E ele acha que o simbionte acabou morrendo. Então volta para casa. Mas o que ele não sabia é que nesse momento Ed Brock também estava na igreja e queria desejar a morte de Peter Parker. Simbionte, vendo a oportunidade, decide se unir ao novo hospedeiro. E com isso ele tem a clareza que Peter Parker é o Homem-Aranha. E agora esse novo vilão quer vingança. O nome dele é Venom. Então Venom vai até um Homem Misterioso e ele pede para que Venom e o Homem-Areia feche um prédio e faça vários reféns. Em casa, o Homem-Aranha assiste no jornal que os dois vilões estão causando muito caos e que eles estão chamando pelo herói. Então o Homem-Aranha vai até lá com a intenção de salvar os reféns e se redimir de tudo que ele fez para a sociedade. Então Venom aparece e revela ao Homem-Aranha que seu hospedeiro é o Ed Brock. O Homem-Aranha pede para ele retirar o uniforme, mas Ed diz não, e então diz para o Homem-Aranha vir para a batalha. E então os dois começam a lutar. Em choque, o Homem-Aranha continua a lutar contra o vilão até que o Homem-Areia aparece e Venom o agarra, fazendo o Homem-Areia bater tão forte nele e toda Nova York vendo todo esse massacre contra o Homem-Aranha e achando que ele não tem chance de sobreviver. Enquanto isso, no Oscorp, o Homem Misterioso fica olhando pela TV e pelo visto está gostando da derrota do Homem-Aranha. Então esse homem pega o capacete do Duende Verde e diz: "Meu plano funcionou." Logo após uma luta intensa contra os vilões, com a cidade acreditando que o Homem-Aranha ia perder, o Homem-Aranha enfim consegue salvar os reféns. O Aranha usa sua inteligência para congelar o Homem-Areia e também lembra da fraqueza de Venom. Então ele consegue separar o simbionte de seu hospedeiro através do som, que é sua fraqueza, e com o aparelho ele prende o simbionte. Achando que tudo tinha acabado, alguém aparece ao fundo dizendo: "Olá, Homem-Aranha." E Peter olha para trás. É o Duende Verde falando: "Gostou do meu plano?" E Peter diz: "Norman,
Mas como? Ele diz que fingiu sua própria morte só para deixar o Homem-Aranha no auge e executar o plano para destruir ele mentalmente na vida de Peter Parker e como super-herói, só para depois o Duende matá-lo. Com raiva, Peter luta contra o Duende, mas perde. Então o Duende retira sua máscara e diz: "Eu já te derrotei, herói", e vai embora. Então a cena é cortada no túmulo de Tio Ben, com o Homem-Aranha desabafando tudo o que aconteceu de ruim com ele esse ano e vai embora para sua casa totalmente derrotado. Mas será que o Homem-Aranha vai deixar ser derrotado ou vai se reerguer? Não sabemos. E essa foi a história de hoje, galera. Deixem nos comentários. Será que se o filme tivesse terminado desse jeito, seria bom? Ou vocês têm suas próprias opiniões de como seria o filme do Homem-Aranha? Comenta aí para me ver a visão de vocês. Lembrando que essa é minha opinião, beleza? Mas estarei respondendo todo mundo aqui nos comentários. Mas é isso aí, galera. Obrigado pelo apoio. Valeu. Fui!